Olá pessoal, vamos para a nossa sexta aula sobre o conteúdo de HTML, onde nessa aula nós vamos ver os elementos de formatação, ou seja, como deixar um texto em negrito, como deixar um texto itálico, sublinhado, texto com ênfase, um texto com realce, um texto subscrito, superescrito, sem a necessidade de usar o atributo style, né? Então nós vamos começar aqui com um exemplo de texto em negrito, né? Que aí nós vamos utilizar essa tag B, tá? Essa tag B, eu estou colocando o BR aqui exatamente para ter a quebra de linha, né? Na hora que a gente inserir novos elementos. Então a tag B ela vai permitir colocar um texto em negrito. Texto importante, aí nós vamos utilizar a tag strong, né, que vai permitir definir um texto importante. Aí nós vamos ver depois os resultados de cada um. Texto em itálico, aí nós vamos usar a tag I. A tag em vai permitir um texto com ênfase ou texto enfatizado, né, como vocês preferirem chamar aí, né? Texto pequeno, né, ou texto menor, tanto faz aí como, né, quiser chamar. Aí nós vamos utilizar essa tag small, que ela vai diminuir um pouco o tamanho da fonte do texto, tá? Texto subscrito. Texto subscrito, essa tag sub, texto super escrito com a tag sup, texto realçado, vou pôr aqui com realce, que aí fica mais fácil, né? Vou salvar isso aqui e aí nós vamos exibir no navegador para ver, né, como que vai ficar. Deixa eu abrir aqui, né, o navegador e aí nós vamos visualizar os resultados. Fechar essas outras abas que estão abertas, né? Deixa eu atualizar aqui, salvar, né? Para ele pegar todas as atualizações e exibir. Ó. Então nós temos um texto em negrito, que aí nós utilizamos o elemento B, o texto importante, nós utilizamos o elemento strong. Esses dois elementos, eles têm diferença no caso de um leitor de tela, de recurso de acessibilidade, né? Aí o leitor de tela vai dar uma ênfase maior aqui quando utilizar o strong. A mesma coisa acontece com o texto em itálico e o texto com ênfase, né? O resultado visual é o mesmo, porém na hora de você ter um recurso de leitor de tela, o browser vai renderizar esses dois elementos de forma diferente, vai dar uma ênfase maior aí. O texto pequeno, ele tem uma pequena redução aí no tamanho da fonte. O texto subscrito ele fica um pouco abaixo da linha normal do texto, o superescrito e o texto com realce, né? Então esses são os elementos de formatação, os elementos de formatação de texto em HTML, sem a necessidade aí de utilizar
style, né, alterando aquelas propriedades lá via CSS Inline. Ok? Então esse é o conteúdo da nossa 6ª aula. Até a próxima.